Meus bons amigos, a paz do Senhor, prazer estar com vocês novamente. Peço que abra sua Bíblia em Hebreus 9:27 e depois em Deuteronômio 18, 9 ao 14. Primeiramente vamos ler, né? Hebreus 9:27 diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Deuteronômio 18 e 9 em diante diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Então hoje, pelo que vocês viram, a gente vai falar sobre uma religião, né, que se propagou muito, né, que é o espiritismo, né? O espiritismo, ela é hoje bem divulgada, né, pelas redes sociais e também pela mídia em geral, né? O espiritismo ele está bem divulgado já no meio social, né? Mas só que essa divulgação não é de hoje, né? Desde o tempo dos judeus, os judeus ainda estavam no Egito, eles já falavam o pessoal de Canaã já praticavam esse comportamento, esse tipo, né, de invocação aos espíritos. Então o espiritismo ele baseia suas crenças em supostos contatos com os mortos, que possibilitaram a seus adeptos adquirir o conhecimento necessário para o aperfeiçoamento moral. O nome espiritismo tem sido utilizado para se referir mais especificamente ao kardecismo, ou seja, o espiritismo ocidental. As outras formas de espiritismo originários da África ou dos indígenas da América têm sido denominados de baixo espiritismo, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, etc. Porém, convém lembrar, no entanto, que muitas das crenças fundamentais do espiritismo são encontradas na grande maioria das regiões através da história. Reencarnação, aperfeiçoamento moral pelo esforço humano, etc. A doutrina espírita pode ser resumida da seguinte forma: crença na sobrevivência das almas e na comunicação com a mesma após a morte, através do fenômeno da mediunidade, crença em Deus Criador e sustentador do universo, crença na lei da reencarnação que possui um caráter expiatório quanto aos erros do passado, regendo também a evolução dos espíritos e a crença na lei do karma, a qual, teoricamente, garante a justiça de se ter agora uma vida segundo os atos práticos da vida anterior, e a lei da pluralidade dos mundos, que apresenta todo o universo como um grande palco no qual se processa a evolução de todas as criaturas. Então a gente vê aqui que é complexo, né, a crença do espiritismo, né, o karma, né, a crença na reencarnação, você vai reencarnando, né, e conforme você vai reencarnando, você vai melhorando seu caráter, né, até chegar à sublimidade, né, e o aperfeiçoamento moral pelo próprio esforço humano e não através do Espírito Santo, né? E assim sucessivamente, né? Então, lógico que o Espiritismo não é só o kardecismo. O Espiritismo não é só a legião da boa vontade, né? Lógico que a prática da pagelância é uma modo espírita, né? A Umbanda, a Quimbanda, a invocação dos mortos na África também, ali também é espiritismo, né?
E a esse modo de espiritismo eles chamam de baixo espiritismo, né? Então, meus bons amigos, práticas espíritas diversas e tentativa de comunicação com os mortos podem ser encontradas desde os dias mais remotos da antiguidade. No entanto, na modernidade, o espiritismo teve seu nascimento em Hillsville, no condado de Wyoming, nos Estados Unidos da América, quando Catherine e Margaret Fox, de origem metodista, tentaram se comunicar com as supostas entidades espirituais que faziam barulho na sua casa. Logo foram ouvidas notícias de eventos semelhantes por toda a parte, né? Então foi com essas duas meninas que nos Estados Unidos começou a propagar o espiritismo moderno. Essas moças, as irmãs Fox, a doutrina da reencarnação, né, que elas falavam também, ela vem desde o hinduísmo. Em 1849, as irmãs Fox, Margaret e Kate, elas afirmavam ver mesas girando, elas afirmavam ouvir pancadas na casa em que moravam e faziam perguntas a estas, né? E elas respondiam mediante estalados de dedo, né? Ou estalidos de dedo, e elas tiveram a sensação de estar se comunicando com um mundo invisível. Em outras palavras, as meninas não falavam, elas não respondiam nitidamente com voz humana, mas através de pancadas, estalados de dedos, os espíritos, elas diziam que esses espíritos respondiam a elas. Então, logo, se propagou essa mensagem nos Estados Unidos e muitas pessoas passaram a falar a mesma coisa, que Catherine e Margaret, elas se comunicavam com os mortos. Isso faz muito tempo, viu? Foi em 1848, né? Faz quase 200 anos, né? Então aí foi que se inicia também nos Estados Unidos esse movimento que hoje é comum também nas universidades, né? Eles praticarem esse tipo de coisa. Então, Denis Rival, ele é o Hippolyte Léon Denisard, né? Desculpa aí o meu francês. Mas ele nasceu em 1804 e morreu em 1869. O Rivaí, ele chamou a si mesmo de Allan Kardec, considerando-se a reencarnação do mesmo. Quer dizer, o Denisard Rivaí, ele acreditava que era o Allan Kardec no passado. Daí ele rejeitou o seu nome atual, seu registro de nascimento, e passou a chamar a si próprio de Allan Kardec, né? Dizendo que ele era a reencarnação desse homem. E tornou-se um dos primeiros e principais sistematizadores da doutrina espírita moderna. Afirmou que em 18 de abril de 1857 começava a era do espírito e cumpria-se a promessa do Paracleto, Consolador, feita por Jesus. Daí em diante surgiram vários interessados e crentes no espiritismo e foram fundadas várias sociedades espíritas, tanto na Europa como na América. Então, já tinha essas moças lá nos Estados Unidos fazendo zoada, né? Propagando essa doutrina. E agora Allan Kardec, ele vem também com esse tom e diz que em 1857 começava uma nova era, a era do espírito, né? Então, meus irmãos, para mais informação, ele foi influenciado, o Allan Kardec, o seu nome verdadeiro é Hippolyte Léon Denisard Rivaí. Ele foi médico e professor francês. Ele nasceu em 1804, lançou sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, em 1857, e ele foi influenciado por um amigo. Ele passou a frequentar reuniões espíritas e, por fim, tornou-se médium. Em 1858, ele organizou em Paris a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele adotou o nome de Allan Kardec, alegando ser esse nome na outra encarnação. Então, não sei se para a polícia valia, né? Pensou, você
deve na justiça, aí, não, na outra reencarnação eu era um rei, eu era um juiz, né? Aí bota o nome daquele cara, né? Sabe? Lógico que a documentação que vai valer é do nome atual, né? Mesmo ele mudando de nome, mas eu estou sintetizando. Então, ele se achou, né? Hoje o pessoal tá muito também nesse negócio, né? Não, o que é que você é? Ah, eu me acho negro, eu me acho uma moça, eu me acho um rapaz, né? Já não é mais a biologia que conta, o que conta é o que se o cara se acha, né? Então, ele se achava que era o Allan Kardec, e daí ele passou a usar esse nome, né? Pode-se dizer que a identidade dele foi trocada pela identidade dele no passado. Meus bons, a abordagem kardecista, por causa de Kardec, né? Ela pretende fazer uma espécie de sincretismo entre as ideias espíritas, por excelência, e algumas ideias extraídas da Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, né? Então, o sincretismo é essa mistura, né, de religião, né? Então, eles queriam misturar o espiritismo com o cristianismo no Novo Testamento. Então, o movimento kardecista ele teve um impacto muito forte sobre o Brasil, onde o espiritismo é mais acentuadamente religioso. Nos países de língua inglesa, a tradição kardecista é bem pouco conhecida e as práticas espíritas tendem mais a uma identificação não religiosa. Os espíritas, que também se julgam cristãos, pretendem basear seus argumentos em passagens questionáveis, tais como 1 Samuel 28, 7 ao 12, a pitonisa de Endor, na ideia de que João Batista era a reencarnação de Elias, etc. No entanto, a Bíblia ela parece ser por demais clara de que, no que diz respeito à condenação de práticas espíritas e suas respectivas doutrinas, não se achará entre ti quem, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que fez tal coisa é abominação ao Senhor. Você vê isso aonde? Deuteronômio 18, do 10 ao 12, né? Então, foi a leitura que nós já fizemos, né? Então, a feiticeira, ela não deixarás viver. A feiticeira não deixarás viver. Êxodo 22 e 18. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultará aos mortos? A lei e ao testemunho? Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Passarão pela terra duramente oprimidos e lançados para densas trevas. Isaías 8, 19 a 22. Além disso, as escrituras afirmam que aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois disso o juízo, conforme Hebreus 9, 27, que a gente já leu, né? A Bíblia também afirma que a salvação pela fé em Cristo, a existência do inferno e do juízo e a impossibilidade de ter qualquer mérito diante de Deus. O Espiritismo, ele nega todas as doutrinas bíblicas, além de outras não esboçadas aqui. Por esta razão, o Espiritismo tem sido rejeitado como cristão por parte de todos os evangélicos, até mesmo pela Igreja Católica Romana, que o condenou em 1898 através de um decreto. O Espiritismo tem crescido sobremaneiramente no Brasil. Calcula-se que cerca de 60% da população, ou quase 90 milhões de brasileiros, para as estimativas de 1989, têm ou já tiveram alguma ligação, né, com o espiritismo. Cerca de 30 a 50% da população são espíritas, ainda que se considerem católicos em grande parte. O que estão associados declaradamente ao espiritismo corresponde a 14% da população, quase 21 milhões de pessoas. Então, existem aqueles que são espíritas, mas ainda estão ligados à Igreja Católica. Existem aqueles que são espíritas desligados à Igreja Católica e se consideram como a religião deles, né? Então, é isso que acontece, né? Então, já são muitos, né, que estão aqui no Brasil. Mas os evangélicos, muitas pessoas, a própria Igreja Católica não considera
o espiritismo como uma franquia, né, como uma parte do catolicismo romano, do cristianismo, né? Muito menos os evangélicos. Os evangélicos que não consideram mesmo o espiritismo como cristianismo. Vamos conhecer algumas doutrinas do espiritismo, né? A primeira doutrina que o espiritismo ensina é que o espiritismo ele ensina que o homem é um espírito e seu corpo físico é um veículo da alma para ser usado nessa esfera terrena, embora não faça parte essencial do seu ser. Então o espiritismo diz que aqui o corpo humano do homem é apenas um veículo, né? E assim como um táxi, né? Eu posso pegar ele agora, mas também ao sair dele alguma pessoa pode entrar e usar esse mesmo táxi para ir para onde quiser, né? Então é nisso que eles consideram o corpo humano, né? Eles consideram o corpo físico como um veículo, né? Então, não, agora quem está lá é o seu João, mas quando ele sair de dentro do táxi, quem vai entrar é o seu José. Então, assim, eles acham que o corpo humano é também, né? Por isso que eles falam de reencarnação, né? Por isso que o seu Leon, ele acreditava que era a reencarnação do Kardec, né? Por quê? Porque o ônibus que já tinha passado, o carro que já tinha passado pelo Allan Kardec, agora ele estava pegando. Então, em vez dele usar o nome atual, ele usou o nome do cara primeiro que pegou o ônibus, né? Mais ou menos isso. Então, o homem, na qualidade de espírito, também ele diz, naturalmente sobrevive até a morte biológica, e o espírito, uma vez liberado do corpo, é capaz de comunicar-se com os seres humanos que aqui continuam. Outros sim, tal comunicação seria desejável e benéfica. Então eles contam que ao o homem sair do corpo, o homem também ele pode faltar a se comunicar com os seres humanos, né, com os outros homens. É a segunda, né? A terceira ele diz: há muitas esferas de desenvolvimento espiritual e a alma naturalmente gravita até um nível compatível com o seu próprio desenvolvimento espiritual. Então existe uma graduação no espiritismo onde a alma pode chegar. O progresso no mundo dos espíritos é infinito e caminha na direção da perfeição. Há julgamentos, mas estes visam orientar a alma e não condenar ou fazer estagnar. Então, uma pessoa, eles acreditam que é infinito o progresso no mundo espiritual. Então, se é infinito, ninguém vai chegar a uma conclusão. E eles acreditam que os julgamentos que existem desses espíritos, o cara agiu mal aqui na Terra, vai ser julgado lá, nunca vai ser uma punição, vai ser um redirecionamento, né? E é para orientar essa pessoa a encontrar a perfeição. Então eles não acreditam em castigo, né? E também a pessoa não vai ficar estagnada, a pessoa sempre vai progredir, mesmo sendo mal, né? Quase todos os espíritos são universalistas, acreditam que é inevitável que todas as almas finalmente cheguem a atingir a perfeição. Então, de Hitler a Allan Kardec, todos vão atingir a perfeição no espiritismo. Então não existe assim, o universalismo prega justamente isso, né? Que todos vão ser salvos, que não existiria punição para os maus e nem justiça para os bons, né? O que vai existir é que no final vai dar tudo certo, né? Isso é o universalismo. E eles acreditam nisso, que ninguém vai ser condenado, ninguém vai para o inferno, porque no final das contas todo mundo vai encontrar a perfeição, né? Vai encontrar o sublimado. O homem foi criado, dotado e livre, é a sexta que eles falam, de livre-arbítrio, e Deus manipula, presta atenção, Deus manipula as coisas de tal maneira que o homem escolheu o que é bom, afinal de contas, para seu próprio bem-estar, embora isso possa envolver um tempo realmente prolongado em alguns casos. Então o homem tem livre-arbítrio, mas Deus manipula o homem, né? Então o homem não faz as coisas porque quer, mas porque é manipulado por Deus, né? Outra coisa interessante é que profetas e médios, né? O que eles dizem sobre profetas e médios? Os espíritas, supõem que os profetas do Velho Testamento eram médiums, tanto no sentido que eles foram mediadores da mensagem de Deus com os homens, como no sentido que tinham experiências místicas
não muito diferentes, ou mesmo em muitos casos idênticas, das dos médios dos nossos dias. Para muitos espíritas, Jesus foi o maior de todos os profetas, ou pelo menos pode ser contado entre os maiores. Entretanto, eles não creem que tenha sido filho de Deus. Eles não acreditam em Cristo como filho de Deus, em sentido ímpar, como membro da Trindade. Seria diferente dos outros homens, apenas em face de uma superior desenvolvimento espiritual. Eles vão dizer que Jesus foi o que se desenvolveu mais rápido, foi o maior, mas eles nunca vão dizer que Jesus é filho de Deus, que Jesus é o filho gerado de Deus, né? Eles não vão acreditar como os cristãos, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, né? Eles vão dizer que Jesus foi um grande espírito, que Jesus foi um grande homem, Jesus se desenvolveu, mas eles negam a deidade de Cristo. Oitavo, para os espíritas, a imortalidade da alma é suficiente, mesmo sem a ressurreição do corpo. A ressurreição de Cristo é por eles, né, interpretada em termos de comunicação de um espírito, e não que seu corpo físico voltou à vida biológica. Então, no espiritismo, eles acreditam que Jesus ressuscitou não no sentido físico, como um corpo biológico, como necessitando de comida, de locomoção, né? Ressuscitou como um espírito, né? Então a ressurreição de Cristo é só no espírito, né? Eles interpretam o termo de comunicação de um espírito, ou seja, é como se o corpo de Jesus tivesse ficado na sepultura e só quem saiu de lá foi o espírito e se comunicou com os discípulos. É assim que eles imaginam. E sobre a terceira revelação, o espiritismo ele teve início sem quaisquer escrituras deles mesmos e usavam outros livros sagrados com propósito de doutrinamento. Entretanto, atualmente há um grande acúmulo de material escrito, provavelmente de muitas fontes, né? Afirmando-se altamente desenvolvidos e inspirados por espíritos desencarnados. Esse material passou a ser perpetuado como uma terceira revelação em relação ao Antigo e ao Novo Testamento, que seria a primeira e a segunda revelação. Então, esses escritos novos dos Espíritos, eles têm como a terceira revelação. Diz ele que o Novo Testamento é a segunda revelação, o Antigo Testamento é a primeira revelação, e o Livro dos Espíritos, né, dos kardecistas aí, é a terceira revelação. E no décimo, a gente pode falar que a reencarnação, né? Os espíritos franceses e brasileiros acreditam nessa doutrina da reencarnação, mas os anglo-saxões tendem por não crer na mesma, né? Todavia, essa crença está se formando cada vez mais parte, né, integrante do sistema. Então, a reencarnação, mesmo sendo aceita por espíritos anglo-saxões, mas são aceitas por brasileiros e franceses e está se propagando, né, entre as escolas espíritas. Eu queria tocar em dois pontos que eu acho necessário. Primeiramente, eu queria tocar sobre a reencarnação, depois a gente vai falar sobre Saul e a média de Endor. No mundo do ocultismo, outras palavras e expressões são usadas para designar a reencarnação. Quais são? A transmigração, né? Transmigração da alma, a alma saindo do corpo e entrando no outro. O renascimento, a metempsicose, né? A metempsicose também é uma palavra usada para se referir à mesma coisa que é a reencarnação, né? Então, a popularidade dessa crença, né? Hoje a crença na reencarnação tornou-se muito popular, inclusive porque ela, segundo eles, visa aperfeiçoar a humanidade no sentido moral, espiritual e até físico. Alguns deles creem que a pessoa pode reencarnar-se no animal ou mesmo no inseto. Os adeptos do Hare Krishna, por exemplo, não matam a barata, pois correm o risco de estar matando a própria avó. O kardecismo não crê na transmigração das almas. Ensinam que os espíritos somente reencarnam em seres humanos, sejam estes homens ou mulheres. Então, aquela velha história, né? Enquanto o Hare Krishna ele acredita que
o homem pode reencarnar numa barata, num rato, num gato, em qualquer bicho, os kardecistras acreditam que o homem só pode reencarnar no próprio homem ou em uma outra mulher. E isso é propagado, está sendo propagado de tal modo que se tornou até ditado popular, né? Alguém fala uma coisa impossível, um fala uma coisa impossível, o outro diz assim, só se for na outra reencarnação, né? Outro diz assim, ou na próxima reencarnação eu, né, vou fazer isso, né? Então, a reencarnação ficou popular. Então, os Hare Krishna, eles acreditam que o homem pode, o corpo, a alma do homem pode migrar para um inseto, para um animal. Mas os espíritos, os kardecistas, eles acreditam que só pode migrar se for para outro corpo humano, né? Seja homem ou seja mulher. O sofrimento humano também, ele entra muito no espiritismo, né? O sofrimento humano, né? Os espíritas, eles ficam jactanciosos de ter a explicação para o fenômeno do sofrimento humano. Quem nasce com defeito físico, dizem eles, por exemplo, é sinal de que está incluso na lei do karma. Isto é, uma espécie de lei complicada de causa e efeito. Essa pessoa está pagando o que fez em outras encarnações. E assim terá de prosseguir até aperfeiçoar-se. Por essa razão, procuram ser generosos, fundam creches e dão assistência aos necessitados. Reencarnação e boas obras são os meios para a salvação, segundo eles. Então é fácil, né? Você encontra um deficiente, alguém pobre pedindo esmola no centro e diz, não, isso aí está fazendo isso aí porque não foi o governo que roubou a aposentadoria dele, não foi o Estado que roubou a casa dele, não foi os impostos altos que o tornaram pobre, não. Isso aí é porque na encarnação passada ele era um bruto, ele era uma pessoa violenta, um matador de gente, agora ele está pagando nessa reencarnação. Né? É muito fácil dizer isso para um que está morrendo na esquina, né? E por que ele está passando fome? Não, porque, sem dúvida nenhuma, na outra encarnação, ele negou comida às pessoas, ele era um cara ganancioso. Então, meus irmãos, isso é segundo eles, né? E eles dizem que eles fundam creche, fundam associações, porque eles acreditam que a salvação é conseguida através das boas obras, né? Então, embora seja nossa obrigação, estou falando como cristão, praticar as boas obras, praticamos as boas obras, né? Nós precisamos entender de uma coisa, por que eu pratico as boas obras de uma vez por todas? Né? Elas não salvam, mesmo eu praticando as boas obras, elas não vão me salvar, mesmo eu dando esmola. Paulo disse que podia dar seu corpo a ser queimado, poderia dar seus bens todos para as pessoas pobres, mas se não tivesse amor, de nada valeria. Então a salvação, ela vem única e exclusivamente através da fé nos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela não vem através das nossas boas ações. Eu não dou esmolas, não pratico o bem para ser salvo. Eu dou esmola, eu pratico o bem porque eu sou salvo. Eu não pratico para ter, eu pratico porque sou. Né? Então, meus bons amigos, a resposta bíblica diz sobre a encarnação diz, não existe. A resposta bíblica para a reencarnação é dizer que ela não existe. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez. E que consultar os mortos é voltar às leis, é violar as leis de Deus. Se você for consultar os mortos, você está violando Levítico 19 e 31, você está violando Levítico 20 e 27, segundo Reis 20, do 1 e 5 e 6, você está violando 23 e 24 do mesmo livro de 2 Reis. Então, quando os discípulos de Jesus lhe perguntaram quem havia pecado, se o cego de nascença ou seus pais, a resposta de Jesus foi clara e objetiva, destruindo completamente o argumento espírita. Nem ele pecou, nem seus pais. João 9,3. Além disso,
Seria muito cruel alguém padecer sem saber e por quê, né? Pai, mas foi o que eu fiz na era passada, que foi, né? Eu era quem mesmo, né? Então, seria muito cruel, né? Como é que eu vou padecer sem saber o que eu fiz, nem por que eu estou sofrendo, né? Quanto a essa suposta encarnação, ninguém se lembra, porque simplesmente ela não existe. Os que alegam terem vivido noutras encarnações entram em tantas contradições em seus relatos, demonstrando claramente que tudo isso não passa de um perigoso engano, que pode custar inclusive a eternidade da pessoa. A salvação é pela fé em Jesus e não pelas obras. Efésios 2:8 e verso 9 também, e Tito 3:5. O sacrifício de Jesus pode salvar perfeitamente os que se aproximam dele, os que se aproximam de Jesus. Hebreus 7:25. Meus bons amigos, eu queria também falar um pouco sobre Saul e a profetisa, a feiticeira, né? A feiticeira de Endor. Os espíritos eles reivindicam o texto de 1 Samuel 28, onde se narra o episódio de Saul e a feiticeira para consubstanciar suas crenças. Mas à luz do contexto bíblico, ela falou com os deuses, que sabiam, aliás, que subiam e não com Samuel. Só depois que a média viu o suposto Samuel é que ele reconheceu a Saul, né? Primeiro Samuel 28:12. Saul ele consulta a feiticeira e não a Samuel. Deus não respondeu a Saul nem por sonhos, nem por Urim e nem por profeta. 1 Samuel 28:6. A Bíblia afirma que Saul consultou a feiticeira e não Samuel nem ao Senhor. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Então, o Saul ele nem consultou ao Senhor e nem consultou a Samuel. Ele consultou quem? A feiticeira, né? 1 Crônicas 10, 13 e 14. Olha só o que diz o texto maravilhoso. Assim morreu Samuel por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também buscou a adivinhação para consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Né? Então, nós vemos aí que ele não consultou ao Senhor, ele consultou a feiticeira. Meus bons, e as profecias que não se cumpriram? Em 1 Samuel 28:19 diz: amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Samuel não morreu no dia seguinte. Segundo a nota de rodapé da Bíblia Vida Nova, ele morreu 18 dias depois dessa sessão espírita. Também não morreram todos os seus filhos. 1 Samuel 28:19. Isbosete, Armone e Mefibosete, que são filhos de Saul, sobreviveram. Onde é que está a referência? 2 Samuel 2:8, 21:8 também fala sobre esses irmãos. Irmãos de Jonatas, né? Filho de Saul. Isbosete, Armone e Mefibosete não morreram juntamente com Saul. De convir que um desviado que se suicida não vai para o mesmo lugar onde se encontra um profeta de Deus. Saul, pois, não foi para junto de Samuel. Ele era desviado, se suicidou, aí ia para o mesmo lugar que estava Samuel. Não pode, né? Notemos ainda que ele não foi entregue nas mãos dos filisteus. Ele preferiu suicidar-se. 1 Samuel 28:19 e 31:4. Então, a profecia, as palavras da médium lá foi mentirosa. Mais tarde, os homens de Jabes de Gileade sepultaram-lhe o corpo. 1 Samuel 31, 11 ao 13. Deus não deixou cair por terra nenhuma palavra de Samuel. 1 Samuel 3:19. Então, isso prova que não foi Samuel que falou, foi o Satanás, né, na boca da médium. Né? Por conseguinte,
A entidade que dialogou com a feiticeira era um espírito demoníaco disfarçado de Samuel, como acontece nas sessões espíritas ainda hoje. Então, isso tudo é para provar como, de fato, não foi Samuel que falou com Saul, mas foi um espírito, né? Usando demônio, né? Espírito demoníaco usando a feiticeira de Endor. Sobre João Batista, Mateus 17, do 1 ao 3. Os espíritas, eles têm... Mateus 17, do 1 ao 13. Os espíritas têm feito grandes alardes com relação a esta passagem para justificar a falsa doutrina da reencarnação. Estes, porém, não se dão conta de que Moisés morrera cerca de 1400 anos antes de Cristo, reaparecendo como o mesmo Moisés e não como a reencarnação. Elias sequer morreu, segundo Reis 2:11. Então, primeiramente, se Moisés ele morreu há 1400 anos de Cristo, anos antes de Cristo, né? Ele morreu 1400 anos antes de Cristo, né? Então, se ele tivesse reaparecido, se reencarnação existisse, ele teria reaparecido como uma outra pessoa, e não como o próprio Moisés. E lá no Monte Tabor, quem aparece, quem é? O próprio Moisés, né? E Elias nem morreu, né? Segundo Reis 2:11, diz que ele foi elevado ao céu vivo. Então, como é que ele pode ser a reencarnação? Como é que ele pode ser reencarnação do João Batista, se na verdade ele não chegou à morte? Então, meus irmãos, eu posso dizer que João Batista veio na virtude e no espírito de Elias. Lucas 1 ao 17. Pois se vestia como Elias, veste de pelo e cinto de couro. Você vê as duas comparações em 2 Reis 1:8 e Mateus 3:4 são as referências, que os dois se vestiam igual. Ambos eram homens de deserto. Tanto o Elias era homem do deserto, como o profeta João Batista. 1 Reis 19, do 9 ao 10, e Lucas 1:80, né? Eram de igual modo contundentes com suas palavras e pregavam contra reis ímpios. Isso em 1 Reis 21:20, 27 e Mateus 14, do 1 ao 4. Então, enquanto que os reis que eles pregaram eram miseráveis, eles eram contundentes, eles não voltavam atrás com suas palavras, eles não usavam um diálogo corretamente falado, né, para poder impressionar esses caras. Eles eram duros, eles eram sisudos com esses homens. Tanto Elias com Acabe, como João Batista com Herodes Agripa. Então, meus irmãos, o próprio João, conscientemente, ou consciente da sua identidade e missão, de João 1:26 ao 27, 32 e 33, disse que não era Elias, não sou Elias. João 1:21. Olha só o que diz João 1:21. E perguntaram-lhe, pois que, és tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Então, o próprio João Batista tinha consciência de que não era Elias. Então, meus bons amigos, eu vou ficar por aqui. Sobre este assunto, mas antes eu queria só dar uma rápida passagem pelo baixo espiritismo, né? Já que a gente falou do alto espiritismo, que é o catecismo, né? Catecismo ocidental, né? O espiritismo ocidental. Então, o chamado baixo espiritismo, cultos afros brasileiros. Os cultos afros brasileiros chegaram ao Brasil através dos escravos africanos na era colonial. Os três principais grupos são Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Eles não se consideram espíritas. O chamado autoespiritismo não lida com adivinhação, como búzios, quiromancia, nem com os diversos ramos da cartomancia e outras formas de adivinhação. A coluna vertebral desse ramo espírita é a reencarnação e a necromancia,
condenada pela Bíblia em Deuteronômio 18:11. Então, da mesma forma, os cultos afro-brasileiros são feitiçarias, pois todos mexem com encantamentos, espíritos e magias, né? E magias, Deuteronômio 18:11. Isaías descreve com precisão essas práticas condenadas pela palavra de Deus. Isaías 65, 3 e 5. Então, os cultos afro-brasileiros, eles diferenciam um pouco do kardecismo, mas no final também eles consultam mortos, né? Eles fazem feitiçarias e são praticantes, como já falei, da necromancia e adivinhação, essas coisas aí também que já foi falado antes através do espiritismo ocidental. E nesses anos, hoje a gente conhece a Umbanda, né? A Umbanda é uma parte também muito conhecida do espiritismo. O que é que a Umbanda faz? Aqui há uma mescla de raças na Umbanda. Há elementos indígenas, pagelança, bebidas, ervas para banho, charutos, etc. Elementos africanos como candomblé e elementos brancos, as imagens do catolicismo humano. Os orixás, eles correspondem aos santos da Igreja Católica. Então, na Umbanda é isso, eles mesclam a pagelança, catolicismo humano, espiritismo e a própria crença a Deus, né? Então, esses elementos, eles compõem a Umbanda. Já o candomblé é um ramo tipicamente africano e há variedades em suas práticas, porque eles vieram de várias regiões da África. Umbanda e candomblé são chamados Xangô em alguns estados do Nordeste, como Alagoas e Pernambuco. E no agreste nordestino são conhecidos como catimbó. Então eles recebem também esses nomes, né? Xangô, catimbó, candomblé são tudo a mesma coisa, né? E são praticados, são crenças que eram praticadas na África, que é praticada na África e que foram trazidos quando o Brasil era colônia pelos nossos irmãos africanos que vinham para cá, para essas boas terras, escravizados, né? E hoje eles não esqueceram essa religião deles, né? E são, né, serviçais desses demônios também. Então, a Quimbanda, o que é a Quimbanda? É a magia negra, né? A Quimbanda, o deus principal deles é o Exu, o Lúcifer, o Beuzebu e o próprio Satanás. O culto deles é prestado diretamente a Satanás. Diferentemente da Umbanda e do Candomblé, estes adoram a Satanás, mas de maneira disfarçada, né? Então, se na Umbanda e Candomblé eles adoram Satanás de maneira disfarçada, na Quimbanda não. Na Quimbanda eles são declaradamente servos de Beuzebu, de Lúcifer, do Exu, do Satanás, né? Então, meus amigos, é isso o espiritismo, né? As crenças no espiritismo. Então, além desses ainda, de matriz africana, a gente poderia falar também sobre a Legião da Boa Vontade, né? Rosa Cruz, racionalismo cristão, cultura racional, círculo esotérico de comunhão de pensamento, etc, etc, etc. Mas eu acho que é normal para a gente entender o catolicismo dentro do nível que a gente quer. Aliás, o espiritismo, né? Entender o espiritismo dentro do nível que a gente quer. A conclusão é o seguinte: os adeptos dos cultos africanos ou dos cultos afro-brasileiros são mais receptivos ao evangelho de Jesus do que os kardecistas, né? Os adeptos do chamado autoespiritismo são arrogantes e presunçosos. Eles acham que já têm o evangelho segundo Allan Kardec e daí pensam que não precisam de Jesus. Eles acreditam que não precisam de Jesus. Meus bons amigos, a paz do Senhor, e vamos orar pelos nossos irmãos espíritas para que eles tenham um encontro com o verdadeiro Senhor, né, que é Jesus. A paz do Senhor a todos.